Como se tornar um profissional de alta performance? Como ser aquele profissional que vai além do que as pessoas esperam que ele vá? Isso é possível? Sim, isso é possível. Na minha trajetória como profissional, cada vez mais eu observo que algumas habilidades são fundamentais para o sucesso, para entrar, sabe, para aquela elite de profissionais bem-sucedidos, aqueles profissionais que realmente causam impacto no mundo. Isso é possível e eu percebo que algumas habilidades possibilitam essa trajetória de sucesso. E é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje. Então, se você quer conhecer quais são essas habilidades e quer conhecer um pouco da minha análise sobre isso, acompanhe esse vídeo, assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito interessante para a sua carreira também. E antes de começar a falar nessas 3 habilidades, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Kleber Barros, eu sou pesquisador em desenvolvimento cosmético, eu trabalho na criação de produtos, no desenvolvimento de linhas cosméticas, também sou consultor e palestrante da área. E para ilustrar, porque eu acho tão importante essas habilidades, para que você conheça também quais são essas habilidades, eu vou contar um relato pessoal, na verdade, que aconteceu na minha trajetória nessa área da cosmetologia. E eu gostaria de começar dizendo que quando eu comecei a atuar na área da cosmetologia, eu não sabia nada de cosmetologia, eu não sabia nada de cosmético, não sabia de formulação. E eu tive que me virar, eu tive que aprender tudo e tive que aprender muito rápido. E eu trabalhava, logo quando eu comecei a trabalhar na área, eu entrei em um laboratório e eu trabalhava com várias pessoas ali no laboratório. E como eu não sabia nada, eu ficava muito atento, prestando atenção nesses profissionais e tentando aprender com esses profissionais da melhor maneira possível. Então eu sempre estava junto, perguntando, questionando e sempre perguntando. Isso eu acho que foi um dos pontos que me ajudou muito nessa trajetória. Eu sempre fui muito questionador, eu sempre perguntava demais e às vezes ficava até irritante, né, em determinada situação. E um desses profissionais com quem eu trabalhava, e para preservar a identidade desse profissional, vamos chamá-lo de Manuel. Então tinha o Manuel. O Manuel era aquele técnico maravilhoso, ele sabia tudo. O Manuel, ele sabia o nome de todas as matérias-primas do laboratório, ele sabia formular todos os tipos de produtos, desde shampoos, hidratantes, fotoprotetores, ele conhecia tudo de farmacotécnica e eu ficava sempre ali do lado do Manuel para aprender com o Manuel. Então, sempre perguntando para o Manuel, Manuel, como faz isso, como faz aquilo, está correto desse jeito? E o Manuel, ele me ajudava. Ele era um técnico muito bem focado ali e estudava demais. O Manuel era um profissional assim que estava sempre se atualizando, sabia o que tinha de novidades e eu estava ali do lado do Manuel. Agora, o Manuel só tinha um problema. O Manuel, quando você conversava com o Manuel, o máximo que você conseguia de retorno dele era um resmungo e olhe lá. Então o Manuel, ele não tinha essa habilidade de se relacionar. Ele era um excelente técnico, porém ele falava muito pouco, ele era muito tímido e para conseguir alguma coisa do Manuel eu tinha que ficar em cima do Manuel. Mas eu aprendi muita coisa com o Manuel também e eu digo hoje que ele foi responsável por uma série de... pelo conhecimento que eu tenho hoje, ele me ajudou muito nessa trajetória. Mas além do Manuel, nesse laboratório tinha um outro profissional também, e esse profissional era o Fábio. O Fábio, ele não era um técnico assim tão bom como o Manuel, ele sabia toda a parte técnica também, sabia criar um shampoo, um condicionador, um fotoprotetor, linhas de produtos hidratantes, ele sabia. Mas ele não era tão inteligente quanto o Manuel. Mas o Fábio, ele tinha uma característica diferente. O Fábio, ele se relacionava muito bem. O Fábio conversava com todo mundo. Ele sabia o nome da mulher que fazia lá o cafezinho pra gente, sabia o nome do senhor que vinha consertar as coisas, do Severino, e sabia o nome também do presidente, óbvio, né? Então ele sabia o nome de todo mundo, conversava com todo mundo, sabia da família de todo mundo. Esse era o Fábio. E o Fábio, por se relacionar também com as pessoas, ele acabava sendo sempre lembrado. Sempre lembravam do Fábio. Eu estava ali observando, eu percebia isso.
O Fábio, ele era sempre lembrado nas reuniões, ele era sempre lembrado no final do ano, quando as empresas parceiras enviavam aqueles presentinhos no final do ano, aqueles perfumes, caderninho. Então o Fábio era sempre lembrado. Já o Manuel nem sempre era lembrado. E o Fábio é aquela pessoa que quando chegava visitas na empresa, então as pessoas vinham conhecer a empresa, o laboratório, o Fábio é aquela pessoa que recebia essa visita no laboratório, ia lá e mostrava os produtos, as formulações que ele estava fazendo, ele mostrava como é o laboratório, como o laboratório funcionava, apresentava a todo mundo. Enquanto isso, o Manuel, muito tímido, ficava ali quase se escondendo atrás da bancada. Então eram pessoas muito diferentes. E o Fábio, conforme o tempo foi passando, o Fábio ele foi cada vez mais se destacando, cada vez mais as pessoas conheciam o Fábio, as pessoas se lembravam do Fábio, ele recebia também uma série de ofertas, até mesmo de emprego, e as pessoas lembravam muito dele porque consideravam ele um profissional de destaque. E o tempo foi passando, e o Fábio hoje tem a empresa dele, ele tem a carteira de clientes. O Fábio ele é um profissional de destaque e ele é conhecido no que ele faz. E por que eu contei essa história, né? Essa história da minha trajetória cosmética? Justamente para ilustrar o porquê que eu estou aqui hoje, né? Para ilustrar as habilidades que são necessárias para que o profissional ele consiga se destacar e realmente causar impacto na atuação dele como profissional. Porque o Fábio ele é um profissional que causa muito impacto na atuação como profissional. E toda essa vivência, toda essa experiência, ela possibilitou com que eu observasse isso de forma muito clara e até mesmo fez com que eu adotasse alguns posicionamentos em relação a como aprender coisas, como desenvolver habilidades. E hoje eu também consegui, o progresso que eu tenho hoje na minha carreira, ele foi graças a esses posicionamentos que eu fui tomando ao longo da minha carreira, que eu fui aprendendo principalmente com o Fábio. Então, eu contei essa história justamente para falar de 3 habilidades que eu acho fundamental que o profissional que quer causar impacto, que quer entrar para aquela elite de profissionais que realmente fazem a diferença, quais são essas habilidades que ele deve ter. E a primeira habilidade que eu gostaria de destacar é a habilidade técnica. Sem a habilidade técnica, o profissional ele não consegue atuar na área. Então é fundamental a habilidade técnica. O que é a habilidade técnica? É o conhecimento em relação a como criar um produto cosmético, o conhecimento das matérias-primas, como formular um fotoprotetor, um shampoo, quais são as classes de matérias-primas, quais são as concentrações de cada componente que ele tem que utilizar. É esse que é o conhecimento técnico, entender das legislações vigentes e conhecer como aplicar aquilo de forma tangível, digamos assim, na bancada criando produtos. Então a habilidade técnica é fundamental, é essencial, o profissional tem que ter. Só que além da habilidade técnica, tem também outras habilidades que se esse profissional não tiver, se isso não fizer parte também ali da atuação dele como profissional, ele pode ser muito prejudicado. Então ele tem muito a ganhar se ele tiver essas outras habilidades. E uma delas é a habilidade em marketing. Isso é fundamental. Então, quando a gente pensa lá no Manuel e no Fábio, nós podemos dizer que o Manuel ele tinha uma habilidade técnica, sim, maravilhosa. Ele era um excelente técnico, fazia tudo certinho. Porém, o Manuel ele não tinha muita habilidade em marketing. O Manuel ele ficava muito tímido quando chegava algumas pessoas, ele não sabia, ele não conseguia apresentar as formulações no laboratório. Já o Fábio, ele tinha habilidade técnica também, né? Ele não era um técnico, digamos, tão inteligente como o Manuel, mas ele tinha habilidade técnica. Eu aprendi muita coisa com o Fábio também. Só que o Fábio, além da habilidade técnica, ele tinha também habilidade em marketing. E o que é marketing, para ficar mais claro para você? Eu gosto de uma definição de marketing do Kotler, que é a seguinte: marketing é a arte de criar valor genuíno para as pessoas.
Marketing é você pegar e mostrar alguma coisa, levando em conta o interesse dessa pessoa, levando em conta a forma que essa coisa que você vai mostrar, levando em conta que esse objeto faça sentido na mente dessa pessoa. Vamos exemplificar isso. Quando o pessoal chegava lá no laboratório para conhecer o laboratório, o Fábio, que era todo despojado, que falava com todo mundo, recebia esse pessoal no laboratório. E o Fábio, quando ele ia mostrar uma formulação para esse público, que muitas vezes era um público leigo, não entendia de formulação, não sabia que o filtro solar se chamava octilmetoxinamato. Então era um povo leigo, era um público realmente que não conhecia a parte técnica. E o Fábio, ele percebia isso. E na hora de apresentar uma formulação, o Fábio, ele falava o seguinte: olha, esse produto ele foi feito com matérias-primas que vão ajudar a estimular colágenos na pele, que vai fazer com que a pele ela diminua as rugas, linhas de expressão. Esse produto vai deixar a pele mais macia, vai melhorar a aparência da pele. O Fábio falava dessa forma. O Fábio não falava, olha, essa formulação foi desenvolvida com uma série de emolientes, como por exemplo o óleo de amêndoas, foi desenvolvido também com um emulsionante não iônico derivado do ácido berrênico, porque o Fábio sabia que essas informações não faziam sentido para o público que estava ali. Então ele criava, ele tinha a arte de criar valor genuíno para a pessoa que estava ali, falar de uma forma que a pessoa entendesse e realmente valorizasse o que ele estava falando. Isso é fazer um bom trabalho de marketing, é mostrar levando em conta o interesse da pessoa, para cativar essa pessoa. Quer ver um outro exemplo de marketing? Quando você viu o título dessa aula, 3 habilidades importantes para ser um profissional de destaque, você foi lá e clicou para assistir esse vídeo. E você está aqui assistindo até agora. E isso, por que você fez isso? Por que você clicou nesse vídeo? Porque isso te chamou uma atenção, porque você de certa forma ficou empolgado e isso fez com que você tivesse interesse em saber quais eram essas 3 habilidades importantes para ser um profissional de destaque. Então você foi lá e clicou, isso despertou a sua atenção, isso fez sentido para você, porque você tem interesse nisso. Isso é o bom marketing, isso é um bom trabalho de marketing. É quando você consegue despertar esse interesse. E muitas vezes o profissional técnico, quando ele é totalmente técnico, ele não consegue ter essa habilidade de mostrar aquilo levando em conta o interesse do público-alvo. Pensa no profissional técnico que está desenvolvendo uma formulação. Se ele não tiver esse cuidado, essa sensibilidade de apresentar aquele produto de uma forma com que o consumidor enxergue benefícios, enxergue vantagens, ele não vai conseguir vender aquela ideia, vender aquele produto. Isso é importante inclusive em reuniões de fechamento de projetos, quando o técnico vai participar de uma reunião para fechar determinado projeto, ele tem que levar em conta que a pessoa que está ali fechando o projeto, muitas vezes, ela não tem o conhecimento técnico, ela não está acostumada com os termos técnicos e ela precisa de uma explicação que leve em conta, que faça sentido na cabeça dela. Então, isso é muito importante. Essa habilidade é fundamental, habilidade em marketing. Então, olha só, além da habilidade técnica, a habilidade em marketing é fundamental. E além dessas 2 primeiras habilidades, a primeira e da segunda, tem uma outra habilidade que é fundamental para o profissional que quer causar impacto na carreira dele, no negócio dele, na empresa, fazer a empresa avançar, que é a habilidade em relacionamento. Eu costumo dizer que um bom contato pode mudar uma vida. Um bom contato pode mudar uma vida. O mundo funciona dessa forma. E você, como um profissional que quer progredir na carreira, precisa saber disso. Porque um bom contato ele pode ajudar você a solucionar desde um simples problema até mesmo indicar você ou a sua empresa para uma posição, para uma vaga, enfim, pode causar um impacto enorme na sua trajetória como profissional, na trajetória da sua empresa e fazer com que você seja um profissional bem-sucedido, fazer a sua empresa crescer ainda mais. Então, se relacionar é fundamental, isso pode ter um impacto muito grande e por isso que você, profissional, deve sempre
ir em feiras, conhecer pessoas, buscar pessoas interessantes que possam e que você possa ajudar também essas pessoas, é claro, mas que essas pessoas possam também te ajudar, fazer com que você cresça. Então, habilidades em relacionamento é fundamental. Se nós formos analisar novamente a nossa história, o Manuel não sabia se relacionar. O Manuel era tímido, ficava com vergonha, se escondia atrás da bancada. Já o Fábio não, o Fábio estava lá, sorriso aberto, recebendo todo mundo, mostrava, falava que a pessoa, falava que era importante para a pessoa, falava o que fazia sentido na cabeça de quem estava lá no laboratório. O Fábio se relacionava, conversava com todo mundo, sabia o nome de todo mundo, pegava cartão, por isso que ele recebia presente no final do ano também, porque todo mundo lembrava do Fábio, que conversou, que falou, e não do coitado do Manuel. Então, a minha mensagem aqui é mostrar que essas 3 habilidades, elas podem te ajudar muito como profissional. E não são habilidades inatas. Você não precisa nascer com isso. Eu era uma pessoa muito tímida e eu consegui, à medida que o tempo foi passando, trabalhar as habilidades em relação a relacionamento principalmente, né? Em relação a marketing, conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando cada vez mais por marketing, eu cursei marketing, então, justamente porque eu sei que é um conteúdo interessante. Marketing, fazer um bom trabalho de marketing é fundamental para ter sucesso no que você está fazendo. E é por isso que cada vez mais eu tento desenvolver cada vez mais cada uma dessas habilidades. Então não basta ter somente a habilidade técnica, é preciso também ter habilidade em marketing e habilidade em relacionamento. E justamente pensando nessas habilidades, que uma forma de querer, obviamente, até mesmo fazer com que o mercado conseguisse adquirir essas habilidades, pelo menos na parte técnica, eu desenvolvi um curso onde eu ensino as pessoas a desenvolverem essa habilidade técnica, a criarem formulações técnicas, porque isso é básico, é a base de tudo. Para você conseguir ter uma boa atuação como profissional, você precisa ter essa base muito bem construída. Então, nesse curso, eu ensino a pessoa a criar desde produtos mais simples até formulações mais elaboradas, como se faz um shampoo, um produto capilar, como um condicionador, um creme hidratante, um fotoprotetor, produtos para gestantes, enfim, é um curso que eu contribuo muito para o desenvolvimento dessa habilidade. Agora, e as demais habilidades? Você pode aprender também fazendo cursos, principalmente lendo livros. Existem muitos livros de marketing hoje no mercado, existem também livros sobre relacionamento, mas principalmente você tem que aplicar tudo isso. Não basta ler, não basta ir lá, fazer o meu curso, aprender a criar um bom cosmético e deixar aquilo ali sem uso, deixar aquilo parado. Você precisa cada vez mais usar isso no seu dia a dia. Então, usar as habilidades em marketing para melhorar sua carreira, relacionamento, para conseguir mais contatos, para progredir de forma como um profissional que causa impacto no ambiente de trabalho. E a minha mensagem é que, se você desenvolver essas habilidades, você tem uma possibilidade muito maior de causar impacto e de ser um profissional respeitado e de destaque no mercado. Essa é a minha mensagem para você. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, isso aqui é impactante, isso aqui pode ajudar muita gente. Compartilhe isso também com algum amigo, colega, que você acha que vai gostar desse conteúdo, porque da mesma forma que isso me ajudou, essas 3 habilidades podem te ajudar também, podem ajudar as pessoas às quais você vai mandar esse link, às quais você vai compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.